Olá, queridos dorameiros! Você acha que já viu de tudo no mundo dos doramas? Pois se prepare, porque no vídeo de hoje vamos te mostrar doramas com finais tão surpreendentes que você vai ficar pensando neles por dias. Se você ama histórias que fogem do óbvio, reviravoltas que ninguém esperava, desfechos que fazem o queixo cair, então fica com a gente até o fim, porque essa lista está imperdível. Vamos nessa? Round 6. Com o lançamento da terceira temporada, é impossível negar, essa série é a pedida perfeita para quem curte ação intensa, reviravoltas chocantes e aquela dose de emoção que deixa o coração na boca. A trama é simplesmente viciante, um grupo de pessoas, todas enfrentando dificuldades financeiras, são convidadas a participar de um jogo misterioso. O prêmio? Uma bolada de dinheiro capaz de mudar vidas. A condição? Sobreviver a jogos infantis. E aí, meu amigo, começa o caos, sangue pra todo lado, e decisões que colocam moral e humanidade à prova. Atenção, fãs sensíveis a spoilers. Se você ainda não viu tudo, pode pular pro próximo dorama. Porque agora eu vou dar minha opinião e quero saber a sua também nos comentários. A primeira temporada foi um espetáculo. Mostrou dois mundos totalmente opostos, o dos desesperados que arriscam tudo pelo dinheiro e uma chance de recomeço, e no outro lado a princípio oculto, que assistia a tudo isso como se fosse um show de talentos macabro. Já a segunda temporada, confesso que me deixou dividida. Tentaram puxar uma revolução, e parecia que ia dar certo. Mas acabaram com minha empolgação quando a temporada termina sem resolver a situação por completo. Odeio essa ideia da Netflix de dividir uma temporada no meio e te deixar perdido em diversos pensamentos inconclusos. Mas enfim. Aí vem a terceira temporada, e, meu Deus, ela entrega tudo. A revolução? Deu ruim. Muita gente morreu. E o que restou? Sobreviver aos jogos até o fim. Porque mesmo quando tinham a chance de sair do jogo, a maioria escolhia continuar. Porque a sede pelo dinheiro fala mais alto, e a ganância não os deixa desistir. Agora o maior choque mesmo foi a garota grávida no jogo, primeiro quem decide jogar um jogo louco desses estando grávida. E foi exatamente isso que trouxe a maior reviravolta do dorama, o fato de termos um bebê em meio a toda aquela atrocidade, as escolhas dos protagonistas em prol da recém-nascida. E como a história se desenrola a fim de mostrar um fio de esperança para a humanidade, foi simplesmente trágico e magnífico. Mas se você acha que mesmo em meio a todo o sacrifício ao longo do jogo, isso vai fazer com que alguém mude de ideia, está muito enganado. Os ciclos de jogos não vão parar, porque sempre vai ter alguém disposto a apostar tudo. Inclusive a sua própria vida. Trágico, mas real. O sorriso deixou seus olhos. E sobre finais surpreendentes, não poderia deixar de lado esse dorama incrível, que consolidou meu amor e admiração pelo Kim Mo-young. O que ele faz nesse dorama é incrível. Fico quase o dorama inteiro sem saber o que se passa pela sua cabeça, e o que ele vai fazer na cena seguinte. E quando eu acho que entendi a história, ela vai lá e me dá uma rasteira. Eu não sei vocês, mas eu amo quando isso acontece nos doramas. Imediatamente coloca ele em um outro patamar para mim. Mas enfim, sobre a história. Ela começa com Yoo Jin-kook, um detetive veterano de homicídios, que quando começa a investigar um assassinato, acaba suspeitando de Kim Mo-young, um funcionário de uma micro-cervejaria que passa uma sensação muito ruim para ele. Tudo bem que essa não é a base mais sólida para se iniciar uma investigação, mas o sujeito faz zero questão de matar as suspeitas do detetive. Mo-young é misterioso, frio, com traços de psicopata e um verdadeiro idiota em muitas situações. Mas muito sedutor. E começa a se interessar pela irmã de Jin-kook, Yoo Jin-kang. Aí a coisa vai pro pessoal. A partir daí Jin-kang começa a criar uma relação bem complicada com ele, que vai por todos os estágios de repúdio, curiosidade, amizade, atração, até chegar ao amor.
A história mistura drama, suspense e romance. Os personagens são todos complexos, com atitudes questionáveis e nada admiráveis. Mas isso é o que torna esse dorama tão singular, surpreendente e viciante. Isso sem falar da química absurda de Seo In-guk e a Jung So-min mostrada aqui. Enfim, um dorama incrível, que recomendo para todos com os exames de coração em dia. O Jogo da Morte. E se a morte batesse à sua porta? Não para te levar, mas para te dar uma lição daquelas. Nesse dorama vamos aprender que com a morte não se brinca. A trama começa com um protagonista que está no fundo do poço, sem emprego e sem esperança, achando que a única saída é dar fim à própria vida. Só que ele não contava com um detalhe. A própria morte ouviu ele dizendo que não tinha medo de morrer, e sim de viver, e não gostou nadinha. Ofendida e rancorosa, sim, a morte aqui tem personalidade e um baita temperamento. Ela decide lançar um castigo digno de reality sobrenatural. O rapaz vai reviver 12 vezes, cada vez no corpo de uma pessoa diferente, justamente no momento em que essa pessoa vai morrer. Sua missão? Sobreviver. Ou então experimentar cada morte na pele. Literalmente. Prepare-se para um festival de vidas emprestadas, decisões morais, reviravoltas intensas e muitos momentos intrigantes. É ação, drama, crítica social, existencialismo, tudo num pacote só. E acredite, você vai querer maratonar ele loucamente. Mas o grande trunfo desse dorama não é só a ideia maluca e genial. É a forma como ele faz a gente encarar a vida de verdade. Cutuca nossas feridas e pergunta: até quando vamos nos esconder atrás das nossas dores? Será que a gente luta mesmo? Ou só se acostuma a sofrer? Spoiler alert: a princípio eu achei que a morte daria vidas diversas para o protagonista, apenas para lhe dar a chance de sobreviver de alguma forma em alguma delas, mas o fato de que as vidas são totalmente interligadas e fazem com que tanto ele quanto nós entendamos que tudo é parte de uma grande lição da morte, e a vida precisa ser valorizada, foi se construindo de forma tão natural e intrigante que é impossível não ver um episódio atrás do outro. Esse dorama entrega um espetáculo de emoções, com reflexões profundas, momentos divertidos e cenas de pura adrenalina. Tem vingança, amor, tragédia e redenção. Tudo na medida certa. Se você gosta de doramas com ideias originais, personagens marcantes e aquela sensação de que acabou de sair de uma montanha-russa emocional, então corre para assistir. Recomendo demais. E cuidado com o que diz por aí. Vá que a morte tá ouvindo. Love Alarm. Daí tinha de falar sobre esse dorama, com um final que dividiu opiniões. E como sou intrometida, vou dar a minha também. Ele é um mix de Black Mirror com romance, e que se passa em sua maioria no ambiente escolar. Começa nos contando sobre um aplicativo que virou febre na Coreia chamado Love Alarm, em que o celular detecta os sentimentos da pessoa e avisa se alguém num raio de 10 metros te ama, assim como revela seus sentimentos para a pessoa que você ama também. Parece divertido, né? Mas imagina a confusão que isso vai dar. Bom, na história temos Kim Jojo, uma estudante do ensino médio muito dedicada e meio traumatizada. Ela tem uns 1000 empregos para se sustentar e pagar as dívidas que seus falecidos pais deixaram, mas ainda assim consegue manter um sorriso no rosto todos os dias. Lee Hyung é um opa gato, que estuda na mesma escola que ela e até trabalha no mesmo lugar. Ele é apaixonado pela garota, mas não tem coragem de se declarar. Seu melhor amigo Hyung Sung, também lindo de morrer, é um modelo famoso, que acaba se interessando pela mesma garota que o amigo. O dorama se desenvolve no triângulo amoroso desses três, que vão crescendo e amadurecendo ao longo de suas 2 temporadas. Agora soltando spoilers, espero que quem não assistiu já se despeça desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo antes disso. Agradeço. Mas sobre o final de Love Alarm, eu gostei demais.
Não gosto de cara talarico, e Larry Leung sempre foi meu preferido. Além de tudo, ainda denuncia a idiotice de deixar escolhas importantes nas mãos de uma máquina. Se eu mesma não sei o que eu quero pra minha vida, como o celular na minha mão vai saber? Vamos cada um se responsabilizar pelas próprias escolhas, e deixar o celular só como fonte de entretenimento, que é sua especialidade,